Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo esteve muito perto de vencer na sua estreia no Campeonato Brasileiro da Série B, mas no último lance a Ferroviária empata o jogo e com isso a vitória que estava quase certa virou um empate e o sabor de derrota é que chega em Belém. Então no vídeo de hoje vamos analisar como foi esse confronto disputado no interior paulista. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse empate entre Ferroviária e Clube do Remo. Como eu disse na introdução, o Remo volta sim com sabor de derrota. É lógico, você olhando o empate fora de casa, na estreia no Campeonato Brasileiro, lá no interior de São Paulo, contra a equipe da Ferroviária, é um bom ponto. Um ponto pode ser importante lá no futuro. Mas não tem jeito. Você vencendo o adversário, não importa se é fora de casa, não importa qual adversário seja, e você leva o gol de empate no último lance, e foi exatamente no último lance, que não teve nem saída de jogo mais. É claro que fica o sabor de derrota porque eram mais 2 pontos na conta da classificação do Clube do Remo, que no futuro pode ser muito importante para a luta do Leão. Então, volta sim com sabor de derrota, mas aqui a gente vai analisar os jogos, vou trazer o campinho, análise tática, análise de dodging, tem muita coisa para a gente abordar desse jogo. Foi o Clube do Remo que o Daniel Paulista, ele mexe no meio campo azulino, ele escala um meio campo sem meia de articulação. Eu achei até interessante esse meio campo que ele armou, porque o Clube do Remo não tem um meia de qualidade em si. Porque, vamos lá, você tem o Dodô, ele é um meia atacante. Ele é um meia, só que ele joga muito na área, como terceiro atacante, caindo pelas beiradas. Então ele não é aquele meia clássico ou aquele meia articulador de jogadas. Você tem o Pavani que pode fazer essa função, mas tecnicamente esse ano não está surtindo tanto efeito assim. Tenta no segundo tempo, a gente vai até citá-lo depois quando a gente trazer o campinho. Então o Clube do Remo traz um meio campo com Caio Vinícius, Pedro Castro e Jaderson. Tem um lado positivo e um lado negativo dessa questão do meio campo. O positivo é que você conseguiu povoar um pouquinho mais o meio campo no sentido de marcação. No primeiro tempo, isso deu bastante certo, porque o Remo conseguiu impedir vários ataques da equipe da Ferroviária. Você colocava o Caio Vinícius como primeiro volante e o Jaderson caindo para um lado e o Pedro Castro caindo pelo outro. Geralmente o Jaderson pela direita, o Pedro Castro pela esquerda, mas também eles faziam, às vezes, uma inversão. Taticamente funcionou esse meio campo do Clube do Remo, por isso que foi um meio campo que, a princípio, conseguiu sim surtir efeito contra a equipe da Ferroviária, a proposta de jogo da equipe da Ferroviária, e o Remo sempre aparecia com um elemento surpresa no ataque, como por exemplo o próprio Caio Vinícius. Ele apareceu no lance, no cruzamento do Rodrigues. Rodrigues fez uma bela de uma partida, tá? O lateral esquerdo, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Remo todo caiu um pouco de produção, mas no primeiro tempo ele deu um cruzamento perfeito para o Viseu, quase faz o gol. Depois, ou antes disso, um cruzamento perfeito para o Caio Vinícius, que também quase faz o gol. Então foi um Clube do Remo armado dessa maneira, sem meia de articulação e com 3 jogadores um pouco mais do sistema defensivo, embora o Jaderson de origem seja atacante, mas mais de marcação, que deu certo no meio campo. O problema disso é o quê? É o Remo sentir a falta, dependendo do cenário do jogo, de um meia de articulação. Aí não teve, porque os 3 jogaram do seu meio campo para trás. Às vezes sim, atacava, progredia com a bola, tentava fazer alguma armação, mas se você for olhar o mapa de calor dos 3 jogadores, eles jogaram praticamente do meio campo para trás. E isso isolou um pouco o trio de ataque titular do Clube do Remo. Esse foi um problema encontrado, mas no primeiro tempo o Clube do Remo conseguiu sobressair esse problema, o Clube do Remo conseguiu finalizar bem, o Clube do Remo conseguiu pegar a Ferroviária em contra-ataque, a Ferroviária marcava em linha alta, então o Remo ficou muitas vezes impedido com isso, só que uma hora conseguiu sim estar na mesma linha o Pedro Rocha, partir em velocidade, faz o cruzamento para o Viseu e o Viseu completa para o gol, fazendo 1-0 para o Clube do Remo. Então o Clube do Remo aproveitou essa marcação em linha alta da Ferroviária, que uma hora, se o Remo tivesse qualidade ofensiva, iria acabar sucumbindo essa linha alta. E sucumbiu nesse lance do gol do Clube do Remo. O Clube do Remo fez 1-0, teve oportunidades
do primeiro tempo ainda para fazer mais um gol, pelo menos. Teve duas boas chances nessas duas cabeçadas que eu falei no cruzamento do Rodrigues, mas o Clube do Remo acabou desperdiçando. A Ferroviária também teve dois lances perigosos, uma no milagre do Rangel. O Rangel faz uma grande defesa, salvando o Clube do Remo de sofrer o gol de empate. Foi para escanteio, na sequência uma cabeçada para fora e assim terminaria o primeiro tempo com o Clube do Remo fazendo um bom futebol. O Clube do Remo jogando bem no primeiro tempo. Como falei, um cenário difícil, jogando fora de casa. O Clube do Remo com uma marcação no meio campo diferente, uma armação também diferente que estava acostumado a jogar em outros jogos, dessa vez sem um Dodô, sem um Pavani, como disse, sem um meia de articulação, atacando muito pelas pontas. O Rodrigues, o paraguaio, fazendo uma bela partida no primeiro tempo. Quem olhou ele jogando contra o Paysandu na estreia já vê um jogador extremamente diferente. Só que aí o Remo vai para o intervalo com a vantagem e volta para o segundo tempo. Só que no segundo tempo só deu Ferroviária. Então essa questão do meio campo, que foi bem do Clube do Remo na primeira etapa, faltou algo a mais, faltou mais criatividade, faltou mais qualidade ofensiva para esse meio campo para jogar no segundo tempo. Para quê? Para segurar um pouco mais a bola, para ter um dinamismo quando precisava ter. Ou seja, quando tinha que acelerar o jogo num contra-ataque, o Clube do Remo não tinha um jogador do meio campo para fazer essa aceleração. Então foi um meio campo um pouco mais previsível e eu acho que o Daniel Paulista substituiu só aos 23 minutos. Ele demorou um pouquinho mais para substituir. Eu teria substituído antes, teria mudado um pouquinho esse meio campo. Aos 23 minutos saiu o Pedro Rocha para a entrada do Adailton e saiu o Pedro Castro para a entrada do Pavani. Quando eu trazer o Campinho a gente vai falar um pouquinho, mas o Pavani não fez uma boa partida. O Pavani não conseguiu ser o meia de articulação do Clube do Remo. O Remo estava encurralado e em termos de marcação também, eu acho que deixou a desejar a entrada do Pavani. Então foi um Clube do Remo que no segundo tempo perdeu muito, e não só em questão física, muita gente abordando a questão física, mas eu acho que perdeu muito em questão de atitude também. O Clube do Remo não teve atitude no segundo tempo. A atitude que teve no primeiro tempo, o bom futebol que eu considero que o Remo fez no primeiro tempo, não conseguiu nem de perto fazer no segundo tempo. Mérito também para a equipe da Ferroviária, que a equipe da Ferroviária cresceu muito na partida, as suas substituições surtiram efeito, começaram a encurralar muito o Clube do Remo, e o Clube do Remo não tinha uma saída de jogo, não tinha uma possibilidade maior, talvez, de explorar um contra-ataque, de tentar fazer algo diferenciado. Então, é esse Clube do Remo que eu acho que no segundo tempo caiu muito, e caiu muito em termos de atitude realmente. Vou aqui até trazer o Campinho. O gol sai, né, no último lance, como eu disse, na entrada da Ailton. Adailton, ele entra, ele faz a falta desnecessária, não precisava fazer essa falta. Adailton faz a falta, cruzamento na área, e o Clube do Remo sofre o gol do Carlão no final da partida, mas era só marcar, era só cercar o jogador. O Adailton entrou muito afobado naquele lance, atropelou, caiu em cima do jogador, fez a falta. Não era necessário fazer uma falta daquela. Tá? Não era necessário fazer uma falta daquela. No último lance da partida, com o jogador cercado, totalmente perdido, aí você possibilita o Ferroviária cruzar extremamente livre, porque é uma falta, e todo mundo ir para a área do Clube do Remo. E foi todo mundo, e assim o Ferroviária acabou chegando ao gol de empate. Vamos olhar agora o Campinho. Esse foi o Clube do Remo, com Rangel, Marcelinho, Klaus, Reinaldo, Rodrigues, Caio Vinícius, Pedro Castro, Jaderson, Janderson, Viseu e Pedro Rocha. Vamos lá, com calma. Rangel, uma boa partida, tá? Uma boa partida do Rangel, fez uma boa defesa no primeiro tempo, salvando o Clube do Remo. No segundo tempo também fez defesas importantes. Marcelinho na lateral direita no lugar do Cadu. Defensivamente, na primeira etapa, correspondeu bem o Marcelinho. Na segunda etapa, caiu de produção no sistema defensivo. Não sei se sentiu um pouco a questão física. Klaus e Reinaldo na defesa, participações razoáveis para boas de ambos. Teve um erro ali, outro também, mas a Ferroviária atacou muito no segundo tempo. A Ferroviária cruzou muita bola no segundo tempo. Então, uma hora, alguma falha iria acontecer. E nem coloco no gol culpa dos dois zagueiros, porque o Remo também estava todo no sistema defensivo. Aí precisava ver quem era a função de marcar lá naquele primeiro pau, porque não marcou, e o Carlão fez o gol de empate da Ferroviária. Rodrigues, quem olha o Rodrigues, como eu disse, no clássico, nem esperava que ele fosse crescer tanto assim, porque na estreia dele contra o Paysandu pelo Campeonato Paraense,
muito ruim, mas agora ele vem crescendo, vem melhorando, vem ganhando uma confiança. No segundo tempo não foi tão bem, não foi bem, na verdade, mas no primeiro tempo ele fez um bom primeiro tempo. O meio-campo com Caio Vinícius, Pedro Castro e Jaderson. Então você tem aqui o Caio Vinícius com o primeiro volante, o Pedro Castro caindo de um lado, o Jaderson caindo de outro, só que a gente sentiu falta um pouco de uma aproximação maior de qualidade do meio. Eu tô aqui com o Jaderson, mas pode ser qualquer jogador no meio, com um ataque. Se preocuparam muito com a questão defensiva, nenhum deles é meia de articulação, o Clube do Remo precisa desse meia de articulação, não tem esse meia de articulação, então foi um Clube do Remo que muitas vezes jogava a bola direto ou pelos avanços laterais, principalmente do Rodrigues, ou direto para o sistema ofensivo, e assim que saiu o gol, no cruzamento do Pedro Rocha, para o Viseu, no segundo pau, fazer o primeiro gol da partida, o primeiro gol do Remo na Série B. Essa questão de meia articulação é algo que a gente vem falando desde o início da temporada, que o Clube do Remo precisa sim de contratar um meia de qualidade. Já passou do tempo, começamos a Série B e precisa desse meio. Mas foi a marcação de meio campo, um jogo fora de casa no primeiro tempo que funcionou e que me agradou. No segundo tempo algumas individualidades caíram mais de produção, como o Caio Vinícius, fez um bom primeiro tempo, mas caiu no segundo tempo. Enfim, precisava de algumas mexidas. No ataque, Pedro Rocha, que participou do gol para assistência, deu assistência para o Viseu, que fez o gol do Clube do Remo, e Janderson, um pouquinho mais apagado. Não que Pedro Rocha fez uma partida fantástica também, não é isso, mas o Pedro Rocha eu considero que fez uma partida razoável para boa, tá? Pedro Rocha é um jogador que vem oscilando muito na temporada, mas acredito que fez uma partida razoável para boa, participação direta no gol. Viseu, na oportunidade que teve, fez o gol, que é a questão de centroavante. Não pode ser o Viseu, o Ítalo, questão de centroavante, a bola chega, tem que fazer, chegou e fez. E o Janderson que eu achei já um pouquinho mais apagado. Então foi um Clube do Remo que atacou muito pelo lado esquerdo. Principalmente, novamente, na primeira etapa, porque a segunda etapa do Clube do Remo, ofensivamente, praticamente inexistiu. Então atacava muito com o Rodrigues caindo por aqui, Pedro Rocha tentando um avanço de alguns meios de campo. Na direita, o Janderson talvez sentiu um pouco mais de dificuldade, não fez uma boa partida e também não tinha tanta aproximação assim do Marcelinho. Amigos, foram 2 pontos desperdiçados. Como eu disse, o Clube do Remo estava com a vitória na mão. O empate antes da partida era um bom resultado, mas é lógico, como eu disse, você sofreu um gol no último lance, fica com sabor de derrota, não tem jeito. Agora é se recuperar, próximo jogo é no Mangueirão, é fazer os 3 pontos, chegar a 4 pontos na Série B, porque dentro de casa, aí sim, não pode ter tropeço nenhum. É isso, amigos. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. Se inscreva aqui no canal. Um abraço e até o próximo.